Ricardo, bem-vindo a esta edição. Olá, quais serão as principais ideias que António Costa poderá defender num dia como hoje e quando esta já era uma expectativa que se tinha há muito e ainda mais um desejo? Mas é também o laço que vem a embrulhar uma série de índices que são favoráveis ao Governo e que certamente António Costa agora quer capitalizar. Ele sabe que está, desde logo, também em pré-campanha eleitoral para umas eleições autárquicas que são particularmente complicadas para o partido que lidera a oposição, para o PSD, e sabe também que estes são números que embaraçam uma narrativa que foi durante muito tempo defendida por Pedro Passos Coelho relativamente à estratégia económica que o Governo vinha seguindo. Por outro lado, António Costa sabe também que, depois de resolvidos estes problemas à direita, este embrulho causa-lhe um problema à esquerda, que é o facto de, a partir de agora, bloquistas e comunistas terem mais argumentos para pedirem que no Orçamento de Estado para 2018 haja outras benesses e outros benefícios, em termos quer de benefícios fiscais, quer de maior investimento público com o que ele terá que lidar. Ricardo, traças aí duas alturas muito importantes durante o ano, as eleições autárquicas, as negociações para o Orçamento. O que é que prevês? Haja um diferente tempo também de comunicação, tendo em conta os objetivos diferentes que são esses dois momentos? Sim, naturalmente que sim. O Partido Socialista, que apoia o Governo, sabe que tem que gerir com alguma cautela, por um lado, estes números que são muito incentivadores, mas por outro lado também conselhos e reservas que vêm da União Europeia e que ainda hoje foram repetidos relativamente àquilo que não pode ser o excesso de confiança em relação a uma economia que ainda é muito frágil e que apresenta desequilíbrios macroeconómicos que de todo foram corrigidos. E, portanto, haverá aqui que fasear aquela que é a estratégia comunicativa relativamente a esta matéria. Mas este é o momento de o Governo, de uma vez por todas, tentar travar o discurso que já se vinha cada vez mais esfumando da alternativa ou da falta de alternativa à política de austeridade que Pedro Passos Coelho tinha vindo a implantar. Passos Coelho esteve hoje também no centro do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, tal como António Costa, quase que em pé de igualdade, o Presidente a dizer que foi mérito dos portugueses e mérito destes dois primeiros ministros que lideraram os últimos governos em Portugal. Ricardo, é a abordagem justa neste momento, quando sabemos que essa tem sido uma discussão muito forte nos últimos tempos entre a oposição e o Governo? É uma abordagem justa e, desde logo, é uma abordagem politicamente inteligente. Marcelo Rebelo de Sousa sabe que tem sido muito criticado por se colocar poucas vezes ao lado do PSD. E se ele, nessa altura, esquecesse aquele que foi, na verdade, um esforço que o anterior governo fez para consolidar as contas públicas, estaria não apenas a ser injusto, mas provavelmente a ser desequilibrado na posição neutral em que ele tem que se colocar. Agora, percebemos claramente que Marcelo Rebelo de Sousa tem aqui também a noção dos desafios que se colocam daqui por diante, porque se até agora ele tem sido a locomotiva do otimismo, que até António Costa, a certa altura, ou que ele criticava muitas vezes a António Costa, mas que ele próprio também protagonizava, ele agora, a partir de agora, vai ter que deitar um pouco água nesta fervura, e de resto ele já começou a dizer para não se embandeirar em arco relativamente a estes números, porque ele percebe que a partir de agora este excesso de entusiasmo pode a certa altura contaminar aquilo que é uma estratégia mais moderada e sensata em relação ao desenvolvimento da economia. Ricardo, estávamos a falar dessa questão da ideia interna, daquilo que os portugueses falaram, do que fizeram os diferentes governos. Lá fora, a imagem de Portugal tem agora capacidade para ser alterada, principalmente junto das agências de rating? Eu penso que sim, não apenas por este fenómeno, mas por uma série de outros fenómenos que de resto têm sido muito mediatizados, de sucessos em várias áreas e que estão a colocar Portugal num mapa muito particular, que é o mapa dos sucessos. E, portanto, esta questão económica acaba por se articular bem com essa alteração de imagem que Portugal está a conseguir transmitir. Veja-se desde logo o que está a acontecer aqui ao lado em Espanha, em que nas recentes eleições internas para o Partido Socialista Obreiro Espanhol, os candidatos mencionavam António Costa e a sua estratégia como um exemplo que os espanhóis deveriam seguir. E isso é sinal de que alguma coisa está aqui a mudar no equilíbrio de forças que Portugal tem com outros países. Depois, há a questão do prestígio que Portugal acaba por, de alguma maneira, recuperar com este procedimento de saída de déficit excessivo. O que não quer dizer que todas as preocupações que as entidades europeias têm relativamente quer à estabilidade do sistema financeiro, e por isso é que há aqui alguma tolerância em relação à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos.
quer naquilo que são os desequilíbrios macroestruturais, essas preocupações obviamente vão manter-se e é preciso tê-las sempre em atenção quando daqui a algum tempo, por exemplo, a União Europeia fizer alguma recomendação para, por exemplo, introduzir mais medidas naquilo que são as alterações estruturais do desenvolvimento da economia portuguesa. Ricardo, é por isso apenas um alívio na pressão, não é o fim dessa mesma pressão, a vinda de fora, sobretudo Bruxelas? Sim, e o Ministro das Finanças reconheceu isso com alguma lucidez e percebeu que se agora lhe sai uma faca de cima da cabeça, outra lhes vai ser colocada e desde logo é aquela exigência de diminuição da dívida pública, que está em cerca de 130% e tem que caminhar até aos 60%. Ricardo, a palavra, como dizia o jornalista da RTP, mais referida ou repetida foi a palavra confiança. Pergunto-te se esta é uma mensagem, como dizíamos há pouco, interna e externa, e a pedir a confiança aos portugueses e aos mercados. Uma palavra que lhe andava, como se costuma dizer, atravessada na garganta para poder colocar em público a qualquer momento. Não só porque internamente havia a questão da legitimidade, e ainda nos recordamos de que António Costa chega a primeiro-ministro sem ter vencido as eleições legislativas e, portanto, colocava-se essa questão de se os portugueses confiavam em alguém que não tinha vencido as eleições. E depois havia também o problema da confiança num governo que era apoiado por um partido comunista. E, externamente, essa era uma questão que muitas vezes tinha sido colocada, nomeadamente nos corredores e bastidores da União Europeia. E por isso António Costa quis aproveitar esta oportunidade para repetir várias vezes essa palavra da confiança, que era a confiança que os portugueses parecem começar cada vez mais a ter no Partido Socialista e neste projeto de António Costa, quer também a confiança externa que os investidores agora poderão ter um pouco mais, sabendo da confiança que a própria Comissão Europeia tem no projeto económico português. Fora neste momento desta ordem de ideias lançada por António Costa, ficou precisamente o futuro e as negociações de que falavas há pouco para o Orçamento do Estado, com a pressão da esquerda, agora perante este alívio que poderá ser maior. O que é que António Costa estará neste momento disposto a ceder quando ele próprio não quer por agora falar disso? Pois, mas ele também não sabe exatamente o que é que o Conselho Europeu, que vai ter que validar esta decisão da Comissão Europeia, vai colocar também em cima da mesa como condições para a evolução da economia portuguesa. Há, portanto, aqui muitas variáveis e perante todas elas, algumas delas incógnitas profundas, António Costa quer resguardar-se até para essa negociação do Orçamento de Estado, que ele sabe é sempre difícil. Não só porque, a partir de agora, comunistas e bloquistas vão querer começar a tirar dividendos desta almofada financeira que se está aqui a criar, os analistas já falam em mais de 1.500 milhões de euros que Portugal terá para investir, e vão começar a pedir flexibilidade no sistema fiscal, mais investimento público, e António Costa terá que resistir a um excesso de confiança ou também um excesso de gastos, até para exatamente não voltar a acontecer aquilo que Pedro Passos Coelho já alertou hoje que aconteceu num passado recente. Portugal já por 2 vezes que teve uma saída do procedimento de déficit excessivo e por 2 vezes que voltou outra vez a ele. E é isso que António Costa, a todo custo, terá agora que resistir. Onde é que serão essas cedências? Isso vai ter que ser, se António Costa quiser voltar a aplicar a fórmula, de maneira unilateral com cada um dos partidos à esquerda que apoiam este governo. Ricardo, esta questão do orçamento é fundamental. Para a oposição, qual será a estratégia nos próximos tempos, tendo em conta a notícia que hoje recebemos com a saída do procedimento? Esta é uma situação embaraçosa, quer para a direita, quer para a esquerda. Para a direita, porque, na verdade, havia uma narrativa de falta de alternativa às medidas de austeridade que agora começa a esvaziar-se. E Pedro Passos Coelho e Assunção Cristas terão mais dificuldade em poder tentar combater esta estratégia que o Governo está a desenvolver. De resto, Pedro Passos Coelho até já reconheceu que os resultados agora obtidos são mais da correção que António Costa fez do que da estratégia inicial que ele tinha, mas isso dá apenas ainda mais valor a esta estratégia de António Costa. À esquerda, o embaraço é também evidente, não só porque a certa altura já ouvimos dirigentes comunistas e bloquistas a elogiar economistas do FMI, que era uma coisa que há uns anos era impensável, mas também porque eles percebem que há aqui um resultado de um esforço a partir de uma estratégia que eles criticavam de forma muito severa e que agora têm que admitir que, na verdade, está a dar resultados. Agora, no futuro, à esquerda vamos certamente ouvir pedir cada vez mais aquilo que a Catarina Martins há pouco dizia, mais salários, mais investimento público, e à direita vamos ouvir certamente também muitos apelos para que os objetivos agora atingidos sejam superados. Ricardo, acreditas que da parte do PSD será mais difícil recentrar o discurso nesta altura com Passos Coelho ao volante dos sociais-democratas?
É porque Pedro Passos Coelho, com todos os defeitos que certamente terá, tem uma qualidade que os próprios adversários lhe têm reconhecido, que é de coerência. Ele continua na senda de uma estratégia que defendia quando era Primeiro-Ministro e que apresentou enquanto candidato a Primeiro-Ministro. E isso, de alguma maneira, cria-lhe constrangimentos à possibilidade de ele agora estar a propor medidas que até poderiam ser eleitoralmente mais atraentes. E isso cria dificuldades, quer externas, quer dentro do próprio PSD, que começa a olhar também, e aqui voltamos ao calendário eleitoral, para estas autárquicas como um momento de sentir o pulso àquilo que é não apenas a popularidade do partido junto dos eleitores, mas também a popularidade do líder junto dos seus militantes. Será esse um momento decisivo para este PSD? Eventualmente. Ricardo Jorge Pinto, muito obrigada pelos comentários.